pessoal! Bem-vindos ao nosso primeiro programa de matemática para a sexta série. Eu sou a Mônica e eu estou aqui em boa companhia. Eu sou Marilu. Tudo bem, pessoal? E eu sou o Matias. Teremos muitas aventuras. A nossa matemática vai ser inesquecível. Hoje, por exemplo, nós vamos surfar até embaixo d'água. Surfar embaixo d'água? Mas não era sobre números positivos e negativos que nós íamos falar? E vamos! Negativo abaixo de zero e positivo acima de zero. Então, atenção vocês que estão aí em casa. Não tirem o olho da telinha, porque a nossa série vai começar. Ui. Bom dia. Bom dia. Nós viemos falar com o cientista encarregado do laboratório. Ele está? Claro que está, pode falar. Eu acho que a senhora não entendeu. Nós viemos falar com o cientista. Ele está nos esperando para uma experiência importantíssima. Ah, mocinho, o cientista sou eu. Ou será que precisa ter barba e bigode para ser cientista? Não, imagina que quer dizer... me desculpe. Mulher também pode ser cientista, viu, Matias? É, isso mesmo. Vocês são os dois estudantes que vieram para me ajudar hoje? Sim, senhora. Eu sou a doutora Moni e sou a cientista encarregada desse laboratório. Muito prazer, como vai? Matias, muito prazer. Tudo bem. Marilu, prazer. Esse gelo já tá derretendo. Ai, então já está na hora de começarmos a nossa experiência de hoje. Coloquem esses jalecos e vamos começar já. Ué, a gente não ia trabalhar com números? Nós vamos trabalhar com a matemática, sim, mas de uma maneira diferente. Vamos lá? Mãos à obra. Matias, coloque esse termômetro naquela jarra com gelo. E Marilu, coloque esse outro termômetro nessa água que nós vamos esquentar. Mas pra quê? Calma, vocês já vão entender tudinho. Primeiro, nós vamos acender esse fogareiro. Aqui temos um recipiente com água comum. Agora vamos esquentá-lo. Então, Marilu, você não vai colocar o seu termômetro na água? Assim que eu entender isso aqui, eu coloco. Eu explico. Esse termômetro serve para medir a temperatura. As temperaturas são medidas em graus Celsius, pois foi o cientista sueco André Celsius quem criou a escala para medir temperaturas, em 1742. Portanto, a invenção ficou com o nome do seu inventor. Mas ao invés de falarmos graus Celsius, podemos também expressar o valor medido em graus centígrados. Isso porque ao criar a escala de temperaturas, Celsius dividiu a distância de 0 a 100 graus em 100 partes iguais. Entendeu? Entendi. Este é um termômetro com a escala Celsius. Nessa escala, 0 representa exatamente o ponto onde o gelo se forma, quer dizer, quando a água congela. Quando a temperatura está mais gelada do que o próprio gelo, quer dizer que está abaixo de 0. Isso é indicado na escala pelos números negativos, como menos 5 graus, menos 4 graus, menos 3 e assim por diante. Quanto mais quente, mais o mercúrio que está dentro do termômetro se expande e sobe. 100 graus centígrados é o ponto exato em que a água ferve. E quanto mais frio, mais o mercúrio desce, sempre indicando as variações de temperatura. Então agora eu vou colocar o termômetro aqui dentro e ver o mercúrio subir. Agora vocês vão anotar as variações de temperatura registradas nos termômetros. Matias, verifique o termômetro que você colocou na jarra com gelo. Eu acho que subiu. Deixa eu ver. Ah, subiu sim. Vamos anotar essa temperatura. Lembre-se de que quando a temperatura está abaixo de 0, utilizamos o sinal de menos ou negativo. E quando a temperatura está acima de 0, utilizamos o sinal de mais ou positivo. Na prática, o sinal de positivo não é utilizado. Vamos anotar essa temperatura. Eu acho que é menos 5. Verifique agora o seu termômetro, Marilu. É pra já. Tá marcando 20 graus centígrados positivos. E o seu, Matias? Menos 4 graus. Mais 25. Menos 3 graus. Mais 30 graus positivos. 0 graus. 40 graus positivos. 10 graus. 45 graus positivos. 15 graus positivos.
50 graus positivos. Muito bem, muito bem. Agora vamos calcular de quanto foram as variações de temperatura de nossas experiências. Sabemos que uma variação é dada pela diferença entre a temperatura final e a temperatura inicial. No caso da água esquentando, a variação foi de 30 graus centígrados, pois a temperatura passou de 20 graus para 50 graus. A variação é positiva, pois a temperatura aumentou. E no caso do gelo? No caso do gelo, a variação também é positiva, porque quando o gelo derrete, também há aumento de temperatura e a água passa do estado sólido para o estado líquido. Podemos ver que de menos 5 graus centígrados a 0 graus centígrados, a temperatura subiu 5 unidades. E depois continuou subindo de 0 graus até 15 graus centígrados, subindo mais 15 unidades. Assim, a variação total é de 20 graus. Ah, entendi tudo. Menos 5 graus centígrados. Isso aí é frio de doer. Dói só de imaginar. Alô? Alô? Alô, Matias? Sou eu, Marilu. Como tudo bem? Tudo bem nada. Aqui tá um frio danado, muito pior do que eu imaginava. E aí, tá dando pra pegar altas ondas? Onda? Você disse onda? Esse mar aqui parece uma lagoa, Marilu. Eu entrei numa tremenda gelada. Gelada de verdade, gata. Tem sol, mas nada de onda. E a água tá um gelo. Ah, não pode estar pior do que aqui. Como é que na praia pode estar fazendo mais frio do que aqui no meio dessa neve toda? Juro pra você, Marilu, tá gelado aqui. Tá fazendo só 15 graus. 15 graus negativos? Impossível. Se aqui nessa geladeira onde eu tô tá fazendo 5 graus abaixo de zero, aí nessa praia tem que estar mais quente que aqui. Não, não é nada disso. Aqui tá fazendo 15 graus acima de zero. 15 graus positivos, sacou? Saquei a temperatura. Só não saquei de que você tá se queixando. Poxa, Matias, se aqui tá fazendo 5 graus negativos e aí 15 positivos, a variação positiva é grande. Aí tá muito mais quente que aqui. É, pode até estar muito mais quente como você tá falando. Mas muito quanto? Bem, deixa eu ver. A variação é de 20 graus centígrados positivos. Será? Como é que você fez essa conta? Entendeu? Entendi. A gente saiu de um número negativo e entrou no positivo. O difícil é entender essa conta. Tem um jeito bem fácil de entender. Vamos fazer uma representação gráfica utilizando uma reta numerada. Nessa reta, marcamos o número 0, que é o nosso referencial. Isso é muito importante, porque todos os números que vamos colocar à esquerda do 0 são números negativos. À direita do 0, colocamos os números positivos. Aí, precisamos ser cuidadosos. Atenção para utilizar sempre a mesma unidade de medida entre um número e outro, representando cada unidade 1 grau centígrado. Agora vamos ver novamente o que aconteceu com o gelo que estava na jarra. De menos 5 graus centígrados, a temperatura subiu até 0 e depois continuou subindo até 15 graus centígrados. Observe que o deslocamento foi feito para a direita, significando o aumento. Quando há aumento, a variação é positiva. Quando há diminuição, a variação é negativa. Mas na nossa experiência não temos diminuição de temperatura. Você tem toda a razão. Em ambos os casos, houve um aumento de temperatura. E como fica o caso da água fervendo na reta numerada? Vou mostrar já. No caso da água sobre o fogareiro, a temperatura aumentou de 20 graus para 50 graus centígrados. Uma diferença positiva de 30 graus. Entenderam? Entendi. Só que agora essa água está fervendo. Fervendo? Então ela tá na temperatura de 100 graus centígrados. Não, deve ser mais, porque ela está fervendo pra valer. Não, Marilu. A água nunca passa de 100 graus. Veja só. Conforme o gelo vai se derretendo, a temperatura vai subindo até ele se converter em água. A água pode esquentar no máximo até 100 graus centígrados, porque depois ela começa a se evaporar. Portanto, depois dessa temperatura, só temos água em estado gasoso, quer dizer, vapor. Por isso, a temperatura da água nunca pode estar acima de 100 graus. Agora observem bem essa lua, porque a minha próxima pergunta para vocês vai ser sobre a temperatura no nosso satélite. Vamos ver quem sabe responder a essa pergunta. Durante o dia, faz 100 graus positivos na lua.
E durante a noite, 110 graus negativos. Qual a variação de temperatura na Lua? Não, a seta vem pra cá. Tem certeza? Claro, variação positiva. Não, é negativa. Eu tenho certeza. A variação é de 210 graus positivos. Eu também tenho certeza absoluta. A variação é de 210 graus negativos. Acabou o tempo. E quem tem razão? Quem tem razão? Os dois. Os dois? Exatamente. Para responder a essa pergunta, temos de considerar duas hipóteses. Vamos à primeira. Se considerarmos a mudança de temperatura da noite para o dia, temos uma temperatura inicial de 110 graus centígrados negativos, certo? E como temperatura final, 100 graus centígrados. Vamos ver como fica isso na reta numerada. Na reta numerada fica mais fácil. Nessa primeira hipótese, a temperatura aumentou. Saímos daqui dos 110 graus negativos à noite e vamos até o zero. Temos aí uma variação positiva, já que caminhamos para a direita de 110 graus. Prosseguimos até os 100 graus positivos, mais uma variação de 100 graus positivos. Dá uma variação total de 210 graus positivos. Ah, então tem razão. Tem sim, mas a Marilu também tem. Vamos ver a segunda hipótese. Se partirmos do dia na Lua, temos uma temperatura inicial de 100 graus centígrados. Durante a noite, a temperatura cai para 110 graus negativos. Então, dessa vez, temos que caminhar para a esquerda na reta numerada. Quando vamos para a esquerda, a variação é negativa. Vamos de 100 graus positivos para 0 graus. Portanto, com uma diferença de 100 graus. Do zero, avançamos mais ainda, até os 110 graus negativos. Isso nos dá uma variação de 210 graus negativos. Eu também tenho razão. Os dois têm, pois a variação de temperatura na Lua é de 210 graus. Para cima, para baixo, positiva ou negativa, a variação é sempre 210 graus. Agora vamos ver uma outra coisa curiosa, mas aqui na Terra, não na Lua. Vocês sabem que nós temos pontos altos e baixos na superfície do nosso planeta. Podemos também medir esses pontos com números negativos e positivos. Então negativo é o que está embaixo da Terra? Não exatamente. Nesse caso, usamos os números negativos para indicar o que se situa abaixo do nível do mar. Do mar? Por que do mar? É uma convenção. Isso quer dizer que a maioria dos habitantes do nosso planeta decidiu que o nível do mar seria o nosso ponto zero para medir altitudes e profundidade. Pensa bem. Se a humanidade não estivesse de acordo sobre isso, como nós poderíamos medir as montanhas, por exemplo? Uma montanha teria 300 metros a partir do quê? A partir de mim, por exemplo. Claro. E toda vez que você medir uma montanha, eu te levar lá. No Himalaia, por exemplo, onde faz um frio danado. Mudei de ideia, tô fora. Então o zero estabelecido no termômetro do André Celsius também é uma convenção? Também. O Celsius decidiu que o zero seria o ponto onde a água congela e os 100 graus onde a água ferve. Mas existem também outros termômetros com unidades diferentes, como o Fahrenheit, o Kelvin, que medem a temperatura em outras escalas. O sinal de adição, por exemplo, é uma convenção da linguagem matemática. Toda vez que aparece a cruzinha, é para somar. E é assim com todos os outros sinais que indicam operações matemáticas. Por isso, quando a gente diz 30 graus, é sempre contando a partir de zero. E toda vez que a gente falar de altitude, é sempre a partir do nível do mar. E quando falamos de profundidades também, podemos dizer tantos metros abaixo do nível do mar. Abaixo do nível do mar? Esse papo aí é com o Matias. Ele que é o campeão do tombo. Eu? Ah, tá bom. Aqui estou eu em frente ao ponto zero. E eu que não sabia disso. O que eu mais gosto de fazer na vida é surfar no ponto zero. Quer dizer, mais ou menos. Quer dizer, melhor mais do que menos, né? Já deu pra sacar que a variação positiva aqui é muito importante. Porque lá na crista da onda, eu tô acima do nível do mar. Se eu pego uma boa onda,
eu posso surfar bem uns 10 metros acima do ponto zero. Mas qualquer caixote, lá vou eu no mergulho bem abaixo do nível do mar. Essa é a tal variação negativa. Ué, aquela garota ali parece a Marilu. Mas que ela mesmo. Marilu, mas é você mesmo? Onde é que você tava? Lá em cima, na Pedra Bonita. Tava só testando uma pequena variação de altitude. Pequena? Mas essa pedra super alta, você ficou louca de pular lá de cima nesse troço? Troço? Troço é aquela sua tábua. Asa delta é o maior barato. Uma prancha sua é que eu não subo por dinheiro nenhum do mundo. Cada tombo uma baita variação negativa de altitude. E nem vem, tá? Variação negativa de altitude foi esse salto que você deu. Aí você tem razão, porque a Pedra Bonita fica 700 metros acima do nível do mar. Isso quer dizer que lá do pico até essa praia aqui tem uma variação negativa de 700 metros. Olha que eu já levei tombo da minha prancha, mas juro que nunca caí tanto. Nós podemos usar o sinal positivo para indicar as altitudes, quer dizer, os pontos altos da superfície da Terra. E o sinal negativo para indicar as profundidades, quer dizer, os pontos que estão abaixo do nível do mar. Essa aí eu conheço bem, as profundidades. E as altitudes? Quem é que sabe qual é o ponto mais alto do Brasil? Ah, essa é fácil. O Pico da Neblina. O Pico da Neblina está localizado na fronteira do estado do Amazonas com a Venezuela. Ele tem 3.014 metros de altitude. Representar isso matematicamente é muito fácil. Aí está, 3.014 metros. Agora vamos ver onde está o ponto mais baixo do Brasil. A Fossa do Ramãs, localizada no litoral do Nordeste, é o ponto mais baixo do Brasil. Situa-se a 7.370 metros abaixo do nível do mar. Nossa, é muito metro. É mais do dobro da altitude do Pico da Neblina. E representamos matematicamente assim, menos 7.370 metros. Um bom exercício é calcular a variação entre o ponto mais alto e o ponto mais baixo do Brasil. Vamos calcular agora. Não, agora vocês vão almoçar. Nossas experiências terminaram por hoje, meninos. Tudo bem, essa a gente manda pra vocês. E a Mônica confere. Vamos nessa? Lápis e papel na mão. Anota aí, pessoal. Qual a variação entre mais 3.014 e menos 7.370? Já já a gente dá a resposta. Não come não, Matias. Vamos pesar os pratos antes. Ué, que novidade é essa? É uma surpresa que eu tenho pra vocês. Tchan, 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 tchan. Uma nova balança na minha cozinha. Não, mas não me diga que agora a gente vai ter que pagar depois de comer. Não, é pesar e não pagar. E é antes, não depois, espertinho. Ah, já saquei. É como nos restaurantes de comida quilo. Isso. Nós vamos brincar de comida quilo. Por isso que nós temos que pesar antes de comer. Certo, Matias? Ih, Mônica, te enganaram. Essa balança tá estragada, tá marcando abaixo de zero. Não, ela não tá estragada, não. Ela foi regulada assim. Se a balança saísse do zero, nós teríamos de pagar pelo peso do prato vazio. Você não quer pagar para comer prato, né? Ah, eu não. Mas como é que ela funciona, então? A balança é regulada para descontar o peso do prato vazio. Aí, ela só marca a comida que está sobre ele. Legal. Quer dizer, então, quando a gente for num restaurante de comida quilo, é bom verificar se a balança está marcando abaixo de zero antes de pesar. Mas quanto abaixo de zero? Ué, depende do peso do prato. Ah, deixa eu experimentar. Claro. Zerou. Ah, saquei. Esse prato aí pesa exatamente 450 gramas. Isso. Agora vamos pesar e depois comer. Olha lá, calma aí. Então, 325 gramas. e o seu, Matias? 350 gramas. Ih, o problema. Nós esquecemos do problema. Que problema? Mônica, responda rápido. Qual é a variação entre o ponto mais alto e o mais baixo do Brasil? Entre o Pico da Neblina e a Fossa do Ramãs? Bom, a variação... Peraí, nós é que vamos fazer essa. Já sei. Hã? Então me mostre. Aí, pessoal, vamos conferir. O resultado é
Do ponto mais alto até o ponto mais baixo do Brasil, há uma variação de 10.384 metros. Muito bem, vocês acertaram. Eu aposto que vocês acertaram também. E se você não acertou, tudo bem. Não desanima que você ainda tem mais uma chance. Bem agora, no finalzinho do nosso programa, nós teremos uma revisão rápida. São os nossos melhores momentos. Fiquem conosco. É isso aí, pessoal. Positivo acima de 0. Para baixo é negativo, abaixo de 0. E surfar abaixo de 0, não tá com nada. Agora, vamos aos melhores momentos de ganhar ou perder. Aposto que você aprendeu muita coisa sobre os números positivos e negativos. E deu para perceber também como esses números negativos podem aparecer no nosso dia a dia. Por exemplo, no uso de um termômetro. Quando a temperatura está abaixo de 0, falamos em graus negativos. 5 graus negativos, por exemplo. Vocês aprenderam também a medir a variação entre os números positivos e negativos. Claro que não precisa correr tanto. O importante é saber calcular essa variação. Qualquer dúvida, usem a reta numerada. E lembrem-se, o 0 é o nosso ponto de partida. Todos os números à esquerda do 0 são negativos e à direita do 0 são os números positivos. O 0 é o nosso referencial. Quando medimos altitude e profundidade também, o Matias que o diga. No caso da altitude e da profundidade, o marco 0 é o nível do mar. Esta é uma convenção, ou seja, a maior parte da humanidade entrou num acordo e decidiu assim, para facilitar a vida de todo mundo. Então, quando dizemos que o Pico da Neblina tem 3.014 metros de altitude, estamos contando a partir do nível do mar, que é o nosso marco 0. Qual era mesmo aquela continha que a doutora Moni inventou? Se você não acertou, tente novamente. Qual a variação de altitude entre o Pico da Neblina, de 3.014 metros de altitude, e a Fossa do Ramanche, de 7.370 metros de profundidade? Eu sei que o Matias e a Marilu acertaram o resultado, que é uma variação de 10.384 metros. Isso é tudo por hoje. Não percam a próxima aventura da Mônica, do Matias e da Marilu, aqui no Procura Acha. Até logo, pessoal!